Em 2018, a participação da indústria de games na economia mundial foi de 130 bilhões de dólares. A previsão para 2019 é que esse valor chegue a 148 bi. A realidade brasileira não é diferente. Segundo dados da Abra Games, Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, o mercado também vem se expandindo no Brasil. Atualmente, o país ocupa a 13ª posição no ranking, além de ser o 4º maior consumidor de games no mundo. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as oportunidades que esse setor gera para o estado do Rio. Vem com a gente. O Foco recebe o diretor da Right Zero, Carlos Estigarribia, e o CEO do Instituto de Governança e Integridade no Esporte, Felipe Alves Rodrigues. No Brasil, o mercado de games corresponde a 1,5 bilhões de dólares em receitas. É o segundo maior de toda a América Latina, perdendo apenas para o México. Se a gente for falar desse montante de recursos que giram em torno dos games, como é que a gente poderia posicionar o Rio de Janeiro em termos estratégicos, como consumidor e como produtor de jogos? Como é que é a nossa posição nesse cenário? Bom, o Rio é um dos estados de consumo maiores, tá? Então a gente, nesse quesito, está bem, e aí é interessante ver que isso tudo, cada vez que a gente consome um jogo, compra alguma coisa, tudo gera, vai para uma cadeia, né, de valor, impostos são gerados e tudo. Então, isso para o Rio, a gente está nesse cenário de 1,5 bi ser um dos grandes estados, sabe, eu acho ótimo. Isso, produção, a gente... O Rio, né, o estado, está entre os 5 maiores polos, mas eu acho que a gente poderia estar mais na frente. Eu acho que é uma coisa que a gente pode ver aqui no programa, de conversar. O que falta para a gente estar mais à frente ainda. Em relação aos consumidores desses games, a gente movimenta quantidades enormes, né, nas arenas, reunindo pessoas. E no caso específico dos esportes, a gente fala também de uma oportunidade de utilização de uma infraestrutura que foi criada para as Olimpíadas. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre como é que é esse cenário do esportes dentro do estado do Rio de Janeiro? A questão que você mencionou é bastante interessante em relação ao volume de recursos. Quando nós pensamos na indústria mundial, ela movimenta próximo de 130 bilhões de dólares. O esportes, que é o esporte eletrônico, ele movimenta cerca de 1% disso tudo. Então nós temos uma indústria de games e o setor de esportes. Aqui no Rio de Janeiro, grandes eventos ele tem se destacado no cenário do Rio. Exemplo, nós temos a DreamHack Rio de Janeiro, que foi realizada há cerca de uma semana. Nós temos a Game XP. Nós temos, há pouco tempo, tínhamos a Geek Game Rio. Então, são eventos para essa comunidade que curte assistir esportes eletrônicos e que também está familiarizado com a indústria de games. O que é importante entender é que esses millennials, comumente chamados, eles são consumidores vorazes, não só de games, mas também da cultura milênio, da cultura game, da cultura geek. Eles gostam de tudo que envolve esse tema. E é muito interessante que essas pessoas, elas não são só jovens adolescentes. Principalmente no esporte eletrônico, algumas desenvolvedoras, elas têm um público bastante adulto, que ultrapassa os 25 anos. Esse público já são bem educados, eles têm uma economia bastante ativa e isso permite que eles sejam consumidores. Outro ponto importante em relação ao público consumidor é que 61% deles, segundo a Newzoo, que é uma consultoria holandesa para esportes, aqui no Brasil, é composto pela classe A e B. São classes que têm condições de comprar ou adquirir um produto gamer. Afinal, esses produtos eles não são tão baratos e há uma possibilidade muito grande de negócios, não só voltados para o esportes e seus eventos, mas também toda a cadeia produtiva que vem do esporte eletrônico. É possível a gente distinguir um pouquinho, vocês me ajudarem nisso, né, para o nosso telespectador, o que são os esportes e o que são os eventos de games? Onde esse público se encontra e onde ele se difere?
O que acontece é que as grandes desenvolvedoras que produzem esses games, que realizam competições, elas utilizam esses games como ferramentas de marketing. Esses jogos, essas competições, elas surgiram inicialmente para isso, para divulgar o jogo. Então, quando essa divulgação ela se tornou eficaz, começaram a surgir grandes competições ao redor do mundo. E, com a mídia, com a atração de público, o valor dessas premiações aumentou consideravelmente. Alguns jogos, eles pagam mais do que a Conmebol. E isso atrai certamente muito público. Até os clubes de futebol começaram a se engajar para também criar seus times para competir, não é isso? Perfeito. Paris Saint-Germain, Barcelona, o Real Madrid, ele fez uma área específica dentro do estádio para esporte eletrônico. Aqui, localmente, no Rio de Janeiro, temos o Flamengo. O Flamengo hoje é um dos grandes líderes do Campeonato Brasileiro de League of Legends. É uma das equipes mais bem formadas e com uma estrutura pronta para formar atletas e para competir em alto rendimento. Então isso realmente atrai muito público e desperta muita paixão. A gente pode dizer que seria uma plataforma para que quem curte assistir o jogo possa também interagir e aí também consumir tudo que está em torno desse produto, né, que é o esporte? Exatamente. O esporte eletrônico, ele permite essa interação, esse engajamento. O que acontece? Existem esses grandes festivais, esses grandes eventos de esporte eletrônico, existem as competições que acontecem ao longo do ano, ao longo do calendário de eventos, e existem os grandes ídolos, os grandes atletas de esportes. Esses atletas, eles têm um comportamento midiático bastante diferente do atleta tradicional. Esses atletas de esportes, eles estão o tempo todo na rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e eles publicam não somente coisas relacionadas ao seu esporte, à sua modalidade de games, mas eles publicam também o seu dia a dia, o que comem, o que bebem, com quem estão reunidos, o que dançam. É infinita a quantidade de possibilidades de pensar produtos e publicidade para isso. Em relação aos gamers, né, a galera que joga e que curte também eventos ligados a games, a gente já viu ali que tem uma plataforma para quem curte esporte. O que difere? Qual o perfil que a gente encontra mais nos eventos? Nos eventos que são para gamers, né, isso quem não está lá vendo outras pessoas, é mais para que você saiba qual que é o próximo game que você vai ter. Então, é uma forma de que você veja, sabe o que está vindo, e aí a pessoa compra, né, aquele jogo. Mas é importante também ver que, assim, que desse 1,5 bilhão, que é o que a gente diz, que é o que tem, isso é o que vem da venda desses jogos. Mas gira isso muito mais, porque se eu vou nesses shows, se eu vou nesses eventos, eu compro uma roupinha do jogo, coisas do jogo que não entram nesse número. Então, gera muitos múltiplos em cima desse 1,5 bi. É realmente um mercado gigantesco. E dentro do próprio jogo, você também tem uma plataforma de para trabalhar anunciante, dependendo do jogo? Alguns jogos usam isso, sim. Você está lá jogando gratuitamente, mas você está colocando mídia ali. Então, sempre está sendo, né, sempre gera alguma coisa. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Carlos Estigarribia e Felipe Rodrigues. Melhor do que falar sobre games é conhecê-los. Nesse vídeo você vai conhecer em 1 minuto algumas das produções recentes brasileiras.
Carlos, a gente vê aí uma enormidade de opções e de vários tipos de perfis de jogos. Você pode falar um pouquinho pra gente desses jogos que a gente apresentou? Então, acho que uma coisa boa é assim, que esses jogos todos foram feitos nos últimos, acho que 3 anos. Então, assim, sabe, isso prova que a gente vem fazendo jogos, todo mês agora a gente lança algum jogo bom, tá? Você pode ver isso pelos estilos, que são jogos que você olha e fala, poxa, isso parece gringo, né? A pessoa fala, nossa, eu não sabia isso, que o Brasil estava já, né, fazendo isso. E são jogos que você tem para celular, esse PC, esse console. Então, os nossos estúdios hoje, eles conseguem fazer jogos para todo mundo, plataformas múltiplas, tá? E é legal que são jogos feitos em vários estados do Brasil, inclusive Rio. Então, e você vê que o interessante aqui é que esses estúdios demandam pessoas de várias áreas. Então, eu acho que mostra, para quem não sabe, né, que o Brasil já não é assim, a gente não está 50 anos atrás ou 20 anos atrás. A gente já está bem próximo. Passo, né? Ainda não estamos lá, mas já está quase lá. Então. Mas a gente tem também uma possibilidade enorme aí de parcerias para poder trabalhar isso com outros países, outras cidades que estão fazendo. Sim, esse é um aspecto, assim, que esses jogos todos hoje, eles foram feitos aqui, mas o público deles é no mundo. Então, esses jogos estão lá para ver se pegam parte desses 134 bilhões. Não é que ele está fazendo o jogo só para cá. Tanto que você vê que vários temas ali são temas de carro ou de outros tipos que são coisas universais. Tá? Então, e você pode fazer parcerias, sim, com outros estúdios, com outros publishers, mas em games hoje já é fácil de que eu chegue num mercado ou da França, ou dos Estados Unidos, ou da China até, sem ter que passar por muitos níveis, como outras indústrias, que eu preciso ter alguém lá que faça essa ponte. No game hoje é muito fácil de que eu publique na China sem ter que passar por muitas barreiras. Então, é um mercado muito fácil de que a gente chegue, todos esses mercados globais. Até porque a plataforma muitas vezes, os aplicativos de celular, e aí colocar nas lojas e ver Você como tem que traduzir o jogo bem, tudo óbvio, mas já é uma coisa que, assim, as pessoas fazem. Eu não preciso mais passar por 50 níveis até que eu consiga ir para o Canadá para vender meu jogo para os Estados Unidos. É logo ali agora. Apertou, tá lá. Em termos de intercâmbio, quer dizer, a gente está falando também de uma plataforma de eventos, né? Da importância de comunicar esse público dos games com lugares que promovem encontros dessa galera. A gente está falando também da possibilidade de trazer pessoas de várias partes do mundo para interagirem nesses ambientes. A gente nos eventos que realiza no Rio de Janeiro, tem esse perfil mais internacionalizado? Quer dizer, o pessoal está chegando ou acaba sendo um hub nacional? Os de games tem muito, assim, sempre que a gente faz um evento, né, participa, sempre vem muitas empresas de fora, querendo ver o que o pessoal faz, e se eles acham bom o jogo, algumas vezes as empresas aportam, tá? Então, às vezes você criou o jogo, mas você precisa ainda de $100 mil para fechar o jogo. Esses publishers, que é o que a gente chama, estão aqui, eles vêm, identificam que, olha, esse jogo é legal, e esses caras aportam o dinheiro, tá? Então, sim, ou para dar cursos, aulas, workshops. Então, esses eventos são ótimos exatamente para fazer toda essa troca de conhecimento. Na semana passada mesmo nós tivemos a DreamHack no Rio de Janeiro. Foi abril, né? Final de abril. Exatamente. E uma coisa interessante é que vieram 8 equipes internacionais. Então permite esse intercâmbio de atletas brasileiros com atletas do cenário internacional. Como é que é a preparação desses atletas? Olha, esses atletas eles se preparam como atletas do esporte tradicional. Eles passam 8 horas treinando, e existem 2 modalidades de treinamento. Uma chamada Game Office e outra chamada Game House. No modelo da Game House, o atleta ele dorme e trabalha no mesmo ambiente. No modelo da Game Office, ele somente trabalha ali e depois ele vai para sua casa, para sua residência. O modelo da Gaming House ele surge na Coreia do Sul, em 2010, e ele serve para aumentar o rendimento. Ele permite com que haja um intercâmbio maior da equipe, uma amizade maior da equipe, e esse atleta ele fique mais tempo treinando. Muitos
atletas e equipes ao redor do mundo utilizam esse modelo. No Brasil, é algo que, devido à lei trabalhista, muitas equipes optaram por não usar. O Flamengo ele não usa o modelo de game house, ele usa o modelo de game office, devido a ele achar mais com menos riscos trabalhistas oferecidos. Por quê? Por conta do tempo que eles acabam concentrados ali? Pela grande quantidade de tempo que eles passam treinando, ocorre que a Justiça Trabalhista poderia interpretar aquele tempo como hora extra. Entendi. Tem algumas, acaba tendo algumas barreiras também em termos de legislação. Em termos de estímulo, a gente poderia, seria talvez uma oportunidade de pensar em sediar mais encontros dessas equipes? Isso já acontece nesses eventos? O que a gente pode trabalhar em termos de fronteira e de outras oportunidades que os esportes e os games trazem nessa questão do turismo, né? De trazer mais pessoas para discutir temas aqui no Rio de Janeiro? Essa é uma questão bastante interessante. O esporte eletrônico hoje ele tem que ser encarado como uma função transversal. Ele corta diferentes economias. Ele corta o turismo, ele corta a alimentação, ele corta a própria economia, ele corta a questão do engajamento do fã, a construção de locais. O Rio de Janeiro ele tem uma oportunidade hoje de, pioneiramente, ele criar arenas de esportes. No Brasil, nós não temos arenas de esportes, pequenas arenas onde surjam essas competições. Aqui no Rio, nós temos 200 mil universitários que poderiam competir e visitar essas arenas. Esse é um público que não pode ser desprezado. Os Estados Unidos, eles aproveitam isso muito bem. O esporte eletrônico hoje, ele faz parte da educação americana, porque eles entendem que isso é um negócio, porque eles entendem que isso gera extremo engajamento, então eles trouxeram isso para dentro da universidade. Nós podemos copiar esse modelo, porque certamente é um modelo de sucesso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Em 2007, alunos de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio, UFRJ, criaram o grupo GDP. Ele reúne diversos estudantes de diferentes cursos e também de outras universidades que desejam trabalhar ou participar da criação de jogos. Vamos ver. A proposta da GDP é fazer a ponte entre o universitário e a indústria dos jogos, porque é uma coisa que os cursos de universidade ainda não vão abarcar. Eles não ensinam essa parte, né, essencial, tanto para a produção técnica quanto a parte administrativa, gestão e marketing desse desenvolvimento. A gente quer suprir isso através de uma disseminação de conhecimento e desenvolvimento de projetos. A gente tem atualmente vários projetos que continuamente estão em produção. Quando um termina, um se abre, um se completa, outro não se completa. Esse aprendizado se torna um fluxo que vai depois impulsionar os membros para a indústria. Nós temos agora membros e ex-membros que estão atuando em empresas, tanto como programadores, como artistas e outras áreas de desenvolvimento. Uma coisa muito interessante, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a primeira universidade de games, IFRJ, lá em Paulo de Fronten. Então a gente começou aí a levantar essa questão da formação. Mas o que esse grupo traz de interessante é justamente a variedade de formações que ele agrega. Então desde alunos de línguas, né, português japonês ou português inglês, até designers e engenheiros da computação para trabalhar junto nesse sistema. Mas nesse grupo específico não é algo que surgiu a partir da universidade, mas deles entendendo que eles podem fazer dentro da universidade. Sim. Essa troca. No que tange a questão da formação, né, e dos perfis demandados por esse setor, como é que a gente poderia falar sobre as oportunidades que isso gera? Quais são as profissões que estão em alta dentro dos games? Então, games é exatamente uma área que você passa por tudo. A gente, às vezes, olha e vê mais a parte técnica ou de arte, mas você tem que ter gente de todas as áreas, psicologia, né, e tudo mais. Então, eu acho que isso gera, assim, a gente deveria ter um currículo, não uma faculdade só de games, acho até bom, mas de que as faculdades existentes hoje também elas colocassem games dentro dos seus currículos. Então, você está fazendo psicologia e você pode ver, como é que eu uso isso
isso para games. Existem empresas, né, lá fora que tem uma grande parte do seu time que não é engenheiro de software, que exatamente usa essas outras áreas. Uma segunda coisa que eu acho que a gente não vê muito e que deveria era isso para o ensino um pouco antes disso, ensino médio, tá? Porque às vezes a gente precisa, aí sim, de uma formação técnica precisamos ter hoje 1000 pessoas para fazer jogos, e programar jogos. Se eu for esperar que esse pessoal todo se forme, eu vou ter isso daqui a 5 anos, se eu conseguir formar em 5 anos esse pessoal todo. Mas se eu começar hoje com quem já está com 12 anos, 13, né, 14, quando ele tiver 17, 18, ele já vai estar apto a fazer jogos de maneira legal. Então, assim, a gente também tem que ter esse foco para quem está um pouco antes. O técnico também é muito valioso. É super valioso. E aí, em relação aos esportes, treinadores, pessoas os coaches são importantes aí? São extremamente importantes. Aproveitando um gancho do que o Carlos mencionou, isso foi muito interessante. O Brasil hoje, eu vou citar a psicologia. O Brasil hoje, ele não dá o status da psicologia esportiva que deveria haver. Mesmo no esporte tradicional, até no famoso 7-1, nós vemos a necessidade, no futebol, nós vemos a necessidade que nós temos de melhorar os nossos estudos sobre a psicologia esportiva. No esporte eletrônico isso não é diferente. Há necessidade de estudos mostrando a atividade cerebral do jogador, a mudança de humor, os efeitos que devem existir ou não sobre a sensibilidade em relação aos jogos. Então, todas essas questões elas podem ser estudadas, não somente em relação ao estudo universitário, mas também em relação às atividades que estão no ensino médio, como, por exemplo, programador de som, programador de câmera, operador de eventos. Essas atividades são atividades necessárias. Hoje, há como eu disse, uma indústria, uma cadeia produtiva por detrás dos jogos eletrônicos. Nós temos aí oportunidade para aquelas pessoas que vão alimentar o jogador, a cadeira que o jogador joga ela é diferente, então a produção dela também vai ser diferente. É todo um conjunto de atividades que vão se relacionar com o esporte eletrônico, é muito importante. O que é interessante também, se a gente falando de mobilização de setor, no caso específico do Rio de Janeiro, você tem a indústria de óleo e gás, naval, que são demandantes, né, de simuladores, e que quando você fala de games, você está falando muito de simulação, então tem uma comunicação possível entre esses setores, uma interlocução. A própria questão do audiovisual, com a concentração de estúdios grande que a gente tem no Rio de Janeiro e as perspectivas que foram abertas justamente pela lei que obrigou a produção de conteúdo brasileiro, e como isso hoje, assim, na verdade é um tema da cultura, né? Você trabalhar uma multiplataforma. Então, game é uma plataforma dentro, pode ser uma das ações dentro de uma plataforma audiovisual. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode comunicar dentro dos setores que hoje são setores importantes na economia do Estado. Eu acho que isso, assim, é um dos fatores, eu acho que o Rio tem, mais até do que outros estados. A gente está pensando em coisas, por que games é tão bom, né? Para o Rio, porque a gente já tem as produtoras de série, de filme, de tudo aqui, que podem usar games ou naqueles IPs, naquelas as propriedades intelectuais que eles têm, ou fazer games novos que depois possam virar série. Então, o Rio tem isso muito forte, essa indústria. E o game tá aqui, às vezes o pessoal não se fala muito, então, isso com certeza, colocando essa turma um pouco mais próxima, vão vir outras ideias, outros games, outras séries e tudo mais. Então, com certeza, isso é um fator muito importante. E nesse sentido, o que eu destacaria porque você não pode ter games, você não pode ter esporte eletrônico sem tecnologia. Então, quanto mais tecnologia houver no currículo dos alunos, mais próximos eles vão estar dessa indústria milionária. E aí, falando, só para a gente fechar o programa, sobre o papel do legislativo nisso tudo, né? Como, pensando a partir da perspectiva estadual, os nossos deputados podem ajudar a fomentar esse setor e a fazer desenvolver todo esse potencial que o Rio hoje reúne? Olha, uma coisa que, eu vejo muito, que eu
trabalham muito com essas empresas americanas e europeias que querem vir isso para cá. Então, a gente precisa ver uma forma de que seja mais fácil de que elas abram, ou a gente dá, sabe, alguns incentivos, como é feito lá fora, para que elas venham, porque eles vêm, eles contratam as pessoas aqui, treinam, então a gente ganha muito. Primeiro porque, obviamente, a gente gera mais emprego, mas dois, com o conhecimento que eles trazem. Só sinalizando essa questão do incentivo, no caso, buscar formas de atraí-los para cá. Ficar mais atraente para que eles venham aqui e não para outros estados, que é o que acaba vindo. As empresas estão vindo, o mercado é aqui. O gringo olha e fala, olha, aonde é que eu vou? O Rio quase nunca é a primeira, né, opção. A gente tem que fazer com que eles queiram vir para cá e aí gera toda essa cadeia que a gente quer fazer. Então, acho que uma coisa que isso poderia ser visto isso, que leis, incentivos a gente pode dar para que mais empresas queiram criar as suas sedes aqui no Brasil. A indústria de games e a de esporte eletrônico, ela é principalmente privada. Mas nós sabemos que o mercado ele não resolve tudo. São necessárias políticas públicas para que haja uma universalização do acesso à tecnologia, do acesso a esses bens de entretenimento ou esporte eletrônico. Um computador, um pacote de tecnologia competitivo, ele custa hoje entre 20 e 25 mil reais. Então as classes E, D, C, elas nem sempre têm acesso. Então nós temos a oportunidade de criar centros de treinamento através de políticas públicas, educação para desenvolver competências para atuar nesses centros de treinamento e também na indústria do esporte eletrônico. E eu destacaria também o fomento a vinda de grandes eventos de esportes eletrônicos e games. Bem, a gente tem aí um longo caminho e algumas receitas para começar a experimentar e trabalhar exatamente esse potencial do estado do Rio. Mas, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Carlos. Obrigada, Felipe. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Fica de olho na nossa programação e assina o nosso canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail ou WhatsApp. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.